Olá pessoal, eu me chamo Sofia Silva Rodrigues, sou estudante do curso de Licenciatura em História da UESP de Parnaíba. Hoje eu vou apresentar para vocês o projeto de iniciação científica orientado pelo professor Fernando Botton, denominado Mulheres contra o Terricídio, Economias Sustentáveis e Afirmação Feminina nas Associações de Mulheres do Delta do Parnaíba. O objetivo desse artigo é compreender de que forma as associações de mulheres do litoral do Piauí realizam as ações de autodeterminação na constituição de uma economia sustentável e na afirmação de suas posições de gênero e poder. As metodologias utilizadas foi a revisão bibliográfica sobre terricídio e também sobre as associações de mulheres do litoral do Piauí. Foi criado um relatório etnográfico com atividades presenciadas nas comunidades e também entrevistas com algumas mulheres dessas comunidades nessas atividades. O artigo foi escrito em forma de um paper. A justificativa para a escrita desse trabalho advém da minha relação com as comunidades pesqueiras do Delta do Parnaíba, em especial através da minha avó, Maria Celeste de Souza, que vem lutando há mais de 15 anos pelo movimento dos pescadores, junto a eles, né? E através disso, em conversas com o professor Fernando, ele me mostrou alguns artigos dele já produzidos, né, sobre a floresta como um sujeito e o terricídio. Então, o meu interesse pelo projeto de iniciação à pesquisa foi em relação a isso, né? O termo terricídio, ele não é atual. Lucien Febvre, ele já falava sobre terricídio como a morte contra a terra, né? Quando a terra e todos aqueles que sobrevivem dela e vivem ao redor dela, né? Como, por exemplo, ribeirinhos, quilombolas, pescadores, etc. Quando a eles são acometidos a algum tipo de morte, seja da sua etnia, cultura e até mesmo do ecossistema. Em 1984, a Conferência dos Bispos do Brasil também se referia ao termo terricídio como a destruição de um povo pelo atentado contra suas terras. No artigo, eu vou falar sobre alguns movimentos sociais voltados à luta contra o terricídio e também contra outros problemas ocasionados em comunidades que vivem no Delta do Parnaíba. Inicialmente, eu vou tratar sobre o movimento de Mulheres Indígenas por el Buen Vivir. Nos dias 14 de março e 22 de maio de 2021, ocorreu uma grande manifestação de mulheres indígenas argentinas contra o terricídio, né, contra o crime contra a terra, né? E aí eu vou fazer uma relação desse movimento com o movimento que ocorreu aqui no Brasil, né, chamado A Marcha das Margaridas, no qual eu utilizei esse livro feito pela Universidade da Paraíba. A minha fonte sobre a Marcha das Margaridas esteve aqui neste livro, né, onde em 2023 o grupo ANP, Articulação Nacional das Pescadoras aqui do Piauí, foi convocada para participar, né, da Marcha das Margaridas em 2023. Esse projeto ele busca compreender que no litoral do Piauí também podem ser encontradas manifestações políticas, sociais e culturais vinculadas ao combate ao terricídio, né, por parte dessas associações de mulheres, tais como as marisqueiras e pescadoras do Delta do Parnaíba. O artigo ele foi dividido em algumas etapas. Eu vou falar o terricídio como crime ambiental e humanitário, que eu vou fazer essa análise da bibliografia sobre trabalhos relacionados ao terricídio, né? Em seguida, eu vou falar sobre a inserção de mulheres dentro do movimento dos pescadores artesanais. Vou fazer um recorte temporal de como se iniciou através de entrevistas feitas com a Maria Celeste, para falar como que as mulheres conseguiram se inserir dentro desses movimentos, já que somente os homens faziam parte. Essas mulheres não tinham direitos, né? E aí a Maria Celeste de Souza tem algumas falas dela dentro do artigo relacionada a isso, que quando a mesma se inseriu dentro do movimento dos pescadores, que inicialmente era o Sindicato dos Pescadores, né, tinha apenas ela e mais duas mulheres. Em seguida, vou falar de uma vivência em Passarinho, no Maranhão, uma comunidade do Maranhão, né, no qual vários grupos de mulheres se juntaram para poder fortalecer os seus direitos e também criar economias sustentáveis, voltadas para turismo de base, como que essas mulheres podem vender os seus materiais de artesanato, já que a mulher pescadora e marisqueira, ela não é apenas pescadora e marisqueira. Então, o grupo do Instituto Caburé, do Cajueiro da Praia, foi um projeto realizado por eles e pela Universidade Federal do Delta do Parnaíba, UFDPA, como também o ICMBio estava presente nesse momento. Então, foi um momento de conversa ativa com essas mulheres sobre como que elas poderiam se desenvolver dentro das comunidades. Dentre as bibliografias utilizadas, eu utilizei o livro Ecologismo dos Pobres,
né, de Juan Martins, que ele vai falar sobre a relação dos seres humanos com o meio ambiente, a política e a economia, né? No texto eu vou falar como que se dá esses ecologismos e, em principal, o ecologismo dos pobres, que ele vai ser um ecologismo de sobrevivência, de subsistência, né, que se adequa a comunidades ribeirinhas que precisam se utilizar dos recursos naturais para poder se alimentar, sobreviver. No entanto, os mesmos conseguem ter consciência de que não pode ser retirado de forma excessiva. Dentre algumas problemáticas encontradas no artigo, vai ser a questão das usinas eólicas presentes na Praia da Pedra do Sal e Ilha Grande do Piauí. Também temos a questão das queimadas e grilagens de terra. Utilizei também algumas bibliografias referentes à cartografia, né, do Delta do Parnaíba, pelo professor Vladimir Félix. Por fim, os resultados do trabalho foram alcançados, né? Conseguimos fazer parte de alguns momentos com as comunidades, compreender as suas lutas e a partir desse trabalho também desenvolver um grande interesse meu em continuar pesquisas sobre as comunidades do Delta do Parnaíba. Muito obrigada por terem chegado até o final.